Boa tarde, que felicidade. Mais um programa Sintonia e com uma pessoa que eu tenho sintonia total. Verdade. Que esteve aqui já no programa do Luiz Carlos Franco, jornalista, na primeira página, e agora veio dar o seu depoimento, a sua informação, dividir com a gente algumas coisas que eu estou aqui estarrecida de saber que ela faz. O nosso tema de hoje foge um pouco aquilo que eu me propus nesse programa. Porque quando eu comecei já há alguns meses, eu falei, bom, vai ser um programa assim, só do bem, só de falar coisas elevadíssimas. Eu não quero falar de assuntos que possam pegar assim, a gente no estômago, sabe? Só que a sabedoria de qualquer ser humano está em flexibilizar, em poder mudar de opinião. Então, nos últimos programas, eu tenho trazido algum assunto que são ligeiramente polêmicos e também são para o bem, porque a informação é muito importante. Eu tenho aqui hoje a Isabel Franco, que vai dar o nosso boa tarde aos internautas. Isabel. Boa tarde, prazer muito grande estar aqui, uma honra e é verdade, temos muita sintonia, fico muito contente de estar aqui no seu programa, parabéns pela sua iniciativa e pelos seus programas. Obrigada, Isabel. A Isabel é advogada, mas não é qualquer advogada. Ela é especialista em consultoria de combate à corrupção empresarial. Gente, é o assunto do momento, é aquilo que precisava ter 10, 20 dessa pessoa para poder a gente dar um jeitinho, porque alguém está satisfeito com a corrupção que está aí? Não dá para engolir, né? E ela ministra treinamentos, elabora códigos de ética, orienta grandes corporações para a prevenção da corrupção. Acredite, existe uma pessoa que faz isso. E eu vou aqui saber com a Isabel, como é que era antigamente, Isabel, que os nossos parentes pareciam sérios, honestos, não era isso que a gente parecia crer, né? O que é que a corrupção, exatamente numa descrição mais abrangente? O que é a corrupção? O que é? Eu acho que a corrupção é qualquer forma de você oferecer algo para alguém para obter uma vantagem indevida. Indevida. Então, por exemplo, vou dar ilustrar de uma forma que eu acho que todos os nossos telespectadores vão entender, você pagar para ter uma carteira de motorista. Então, você está oferecendo um pagamento para obter uma carteira de motorista, quando o certo seria você fazer o seu exame de habilitação e após o cursinho, enfim, todas as informações importantes que são dadas no curso e depois de fazer o exame você recebe a carteira de motorista. E tem muito isso, né, de pagar. Então, é interessantíssima a sua pergunta, porque normalmente quando você a faz para outras pessoas, todo mundo diz, não, corrupção é isso que você vê no governo, que você vê no Congresso, que você vê entre os políticos. Mas a verdade é que a corrupção está sempre muito perto da gente. E como ela é praticada teoricamente e na prática por qualquer pessoa, muitas vezes ela é praticada por nós mesmos. Certo? Agora você me pegou porque enquanto você falava, eu estava pensando assim, será que eu já fui corrupta ou corrompi alguém? Se é que dá para a gente fazer essa pergunta para todas as pessoas, realmente, em algum grau, em algum momento, pode ser que nós todos tenhamos feito esse ato, né? Pequeno, com certeza. Propriamente na escola, digamos, quando a gente estudava, não é? Não pode acontecer isso? Com certeza, Beth. E, infelizmente, há quase que uma mistificação da corrupção, de que isso é uma coisa que só acontece com o político, que só acontece lá para fora. E não é verdade. A gente vê a corrupção ocorrendo muitas vezes dentro das nossas próprias famílias. Então, o meu trabalho é justamente não dentro das próprias famílias, mas numa outra célula tão importante quanto, que é a empresa. Pois se as crianças recebem a sua educação e vivem a maior parte do seu tempo na escola e depois vão para casa,
O adulto, ele parte, ele participa a maior parte do seu tempo ou em casa ou dentro da empresa. Então, a empresa é uma célula importantíssima que eu também acho que tem obrigação de educar os seus componentes, os seus funcionários. E é isso que a gente está vendo acontecer muito em grau de conscientização pelas novas leis anticorrupção. Ela sempre existiu, né, Isabel, a corrupção? Desde que... Ela sempre existiu, desde... Basta ter um ser humano que você vai ter... onde estiverem dois seres humanos, poderá haver corrupção. Muito bem. Esse seu trabalho já data de quanto tempo que você está engajada nessa campanha assim, anticorrupção? Olha, há muito tempo. Beth, eu morava nos Estados Unidos, morei muito tempo, como você sabe, décadas, não vou dizer quanto para a gente não vamos nem contar, revelar aqui as nossas idades. Mas, e nos Estados Unidos, essa é uma bandeira que já foi, que vem sendo trabalhada há muitos anos. Na verdade, eles foram o primeiro país a promulgar uma lei específica contra a corrupção no exterior, que eles chamam, porque os Estados Unidos muitas vezes, isso era próprio de vários países nas décadas anteriores a 70, 80, 90, até recentemente, mas nos Estados Unidos a lei foi promulgada em 1977, que ela penalizava as empresas americanas que corrompiam funcionários de governos de estrangeiros, porque o americano ele se comportava bem em casa, digamos assim, mas depois fora de casa ele ia tinha um comportamento diferente. Dividia os mercados e, enfim, pagavam os governos estrangeiros aqui no Brasil para conseguir contratos. Tá cheio de exemplos aqui, né? E aí, recentemente, o Brasil promulgou a sua própria lei, também penalizando a empresa, porque até então, logicamente, já existia lei que penalizava o indivíduo, isso no Código Penal. Mas a empresa, que na verdade é quem tem o dinheiro para... Ela passava ilesa? Ela passava ilesa. Porque se não tiver o corruptor, não haverá o corrupto. Se eu chegar e te oferecer algo em troca de alguma coisa que pode não ser tão lícita... E eu não aceitar... Se não aceitar, já melhorou. Exatamente. E como é? O que tem assim, de mais contundente nessa lei que foi promulgada? No caso da lei brasileira, realmente de uma rigidez assim espantosa. Conta pra nós, porque é importante isso aí. Diferente, por exemplo, das leis mais famosas que são a americana que eu falei e a lei do Reino Unido. A nossa lei prevê, e aí isso é papo de advogado, é meio chato, mas... Imagina, mas eu tenho certeza que os nossos internautas vão gostar de saber e vai estar no YouTube, que é para todo mundo saber que existe uma intenção e uma decisão para fazer isso, né? Ok. Então, a lei, ela prevê a responsabilidade objetiva. E a responsabilidade objetiva significa que independe, para que a empresa seja penalizada, independe da culpa ou do dolo. Ou seja, a empresa não vai poder chegar e falar, mas eu não sabia, foi o meu funcionário que fez. Não interessa. Ela vai ser penalizada. A responsabilidade é objetiva, ou seja, se a autoridade comprovar o nexo causal, que a gente diz, né, a relação, a empresa obteve uma vantagem devida num ato de pagamento de propina, por exemplo, então ela vai receber sanções independentes se ela teve culpa, se ela sabia ou não. Se ela sabia ou não. Então, esse aspecto é diferente das leis estrangeiras, como eu falei para você. E isso é muito grave, porque o que acontece? A empresa não vai poder dizer que ela não sabia, que o distribuidor dela foi quem pagou propina para o governo comprar o produto. Ela vai ter que... Mas atinge até o distribuidor, sai do núcleo, os terceirizados? Do relacionamento dela. E como é feito esse controle? Isso, a lei prevê, aí que vem os tais dos programas de compliance, ela prevê que você, ao contratar,
você tem que tomar cuidado, você tem que ser diligente. Mais ou menos assim, né? Você vai contratar um funcionário para trabalhar na sua casa, você vai querer saber quem é, vai querer saber se tem recomendações, Sim. querer saber, sei lá, se de repente não é uma pessoa que vai te roubar lá. Ou se não te roubar, de repente vai roubar alguém que frequenta a sua casa. Você vai tomar esse cuidado. Certo. Certo? Na contratação dos seus terceiros. E é isso que a lei quer, que as empresas agora tomem cuidado. Vai contratar distribuidores, você tem que fazer levantamento, ficha. Exatamente, o background checking, como a gente chama, né? Uma investigação de background. E aí, não só isso, mas que monitore o terceiro o tempo todo, para ver se ele está andando na linha, porque você pode contratar agora uma pessoa que hoje tinha uma boa reputação e que depois foi bem foi comprado e daqui lá para frente. E como controla isso? É um trabalho árduo. É um trabalho árduo, mas é um trabalho interessantíssimo e eu sou apaixonada, sou entusiasta por esse trabalho, que é o tal do programa de compliance, porque você começa de fato a se preocupar com quem que você está colocando dentro de casa, isso no caso da empresa, quem você está contratando. Aí se você vai contratar um advogado, você vai se preocupar se ele não é um advogado picareta, desses que paga o juiz, entendeu? Que também é outro que pode ser corrompido, o juiz, né? Exatamente. Infelizmente, não existe uma categoria ou profissão que não seja corrompida. Às vezes até eu me sinto desanimada por alguns instantes, porque eu creio muito que a gente vai conseguir sair dessa. Porque o mar de corrupção que o Brasil está vivendo hoje, tudo bem que lá fora também tem, mas o brasileiro hoje não aguenta mais notícia de corrupção. Eu quero saber, você tem esse trabalho, tem mais outras pessoas engajadas em fazer isso também? Tem. Quando eu vim para o Brasil... É o teu escritório que faz isso ou você dentro do seu escritório? Não, o meu escritório é um escritório de advocacia. Pode falar do seu escritório? Posso falar. Pode. Que é um escritório de advocacia full service, como a gente chama mesmo em português. Ou seja, tenho todas as áreas do direito empresarial. Então, temos a área societária, que é o normal, desde como nasce uma empresa e como você acompanha. Eu tenho a área tributária, toda a parte dos tributos que a empresa tem que pagar. E essa é uma área de prevenção à corrupção, à fraude. É o que a gente chama de... Por exemplo, uma grande empresa procura você no seu escritório para que você vá dar um treinamento lá na empresa deles, de como se prevenir, precaver, porque se sobrar para ele, vai ficar feia, né? Na verdade, um bom programa de anticorrupção, de prevenção à fraude e corrupção, ele começa com... É interessante que a empresa descubra qual é a identidade dela, o DNA dela com relação a esses assuntos. Então, isso já é muito comum, você vê que as empresas organizam o seu código de ética, afirmando quais são os seus valores, a sua missão e a sua visão. E nesse exercício você começa a trabalhar com a ética da empresa, porque cada empresa tem sua cultura. Cada família tem sua cultura. Sua diretriz. Você pega aqueles traços mais fortes. Então, você compila isso num código de ética, por exemplo. Agora, cada segmento da atividade empresarial, ele tem as suas características. Então, por exemplo, se você é um laboratório que faz remédios, é bom você saber realmente quais são as suas éticas. Se o remédio não está muito bem, você joga fora ou você vende assim... Ou troca a etiqueta de validade. Isso é uma forma de corrupção? Não. É o que é. Isso é falsidade, né? Isso é uma falsificação. É o outro que compra sabendo que está vencido, né? Exatamente. Então, por exemplo, aí você cria uma série de regras para o seu segmento, porque é completamente diferente do que quem faz alimentos ou produtos eletrônicos, enfim. Então, ao criar esses procedimentos, esses controles internos, você diz assim, se esse produto não está em condições de venda, ele é descartado, isso é uma norma. Tá? Aí você faz o código de conduta e de normas e de procedimentos.
Então, depois disso, o ideal é que você comunique a todos dentro da sua empresa qual a sua filosofia com relação à ética empresarial. E aí você faz a comunicação também aos terceiros, ao seu distribuidor, ao seu representante comercial, enfim. É assim que eu penso. Anda em bloco, assim, né? A intenção tem que andar em bloco. E aí é que vão os treinamentos. Mas a comunicação não precisa ser só treinamento. Tem muitas empresas, eu acho muito bonito, que você chega e já atrás da recepcionista está lá, minha visão, valores, e a nossa empresa é de tolerância zero, não admitimos qualquer forma de corrupção. Okay? Então, esse tipo de comunicação, tanto interna como externa, é muito importante no programa de compliance. Isso que você está falando me veio uma coisa assim, por que não há esse tipo de treinamento ou prevenção com relação aos nossos políticos? Existe? Não há. Você não está falando que você faz na empresa, faz um código de ética. Precisaria, a pessoa que vai se candidatar, ela poderia passar por um treinamento para ser incorruptível. Não, é engraçado, você está falando na verdade, mas o treinamento tem a ver com a alma dela. Você que fala tanto de assuntos aqui mais esotéricos, eu vou dizer para você que realmente, não sei se você consegue ensinar ética para um adulto, com certeza. Vem do berço. Para a criança. Não, mas é muito importante nas escolas e tudo mais. É importantíssimo, porque você vê... você sabe que eu criei meio como... Eu me criei aqui no Brasil meio como brasileira e americana, né? E eu acabei fazendo um pouco de escola americana também. E na escola americana... Na hora de fazer a prova, o americano fazia assim, sabe? Não deixava ninguém olhar, não pode, não sei o quê. O brasileiro você conhece. Nossa, né? passa Olha a pergunta que você quer, tá aqui, olha. A número 2 é D. É completamente diferente a filosofia. Então, eu acho que começa em casa. Então, você vê, por exemplo, a educação contra a pirataria. Tem que começar desde pequenininho. Ética também, é dentro da família. Esses valores, esses princípios tem que ser cultivados na criança desde o começo. Mas eu não quero deixar sem resposta o que você está falando. Tá. Porque se você for ao congresso, você vai ver que lá tudo tem código de ética, tem comissão de ética. Você jura que tem? Eu pergunto, você acabou de falar, se eu vou contratar alguém para minha casa, eu vou querer saber os antecedentes, se tem família. Se eu vou contratar para minha empresa, também. Como é que pode, no congresso, a pessoa estar lá e ter vários processos em andamento, pessoas que ficaram dias e dias na cadeia? É justo? Está correto isso? Você como advogada? Não, a gente vê umas aberrações aqui no Brasil que realmente... Então... Mas aí veio a lei da ficha limpa, por exemplo, já foi um grande avanço, né? Mas infelizmente, a gente vê que alguns políticos conseguem furar a lei de... Nossa, eu não quero comentar aqui, porque depois eu posso até ser mal olhada. Mas o que a gente vê hoje no Congresso são políticos que não poderiam ser nem síndico de prédio, não é? Exatamente. Porque eles têm uma ficha muito suja. Mas enfim, vamos passar para o nosso tema que nós estamos aqui falando hoje, afinal, o que é corrupção. Então, corrupção não é só ganhar milhões. Corrupção é você subornar um guarda, não é? É verdade. Passar na frente, na fila, dando uma propinazinha, o ingresso, esses ingressos que são vendidos na Copa, isso aí é uma forma de corrupção? Sem dúvida. A corrupção é você obter uma vantagem devida. Óbvio, essa é a nossa definição do Código Penal, inclusive. Você paga, ou não precisa ser pagar, você oferece qualquer coisa para conseguir, né? Então, por exemplo, o que a gente vê muito por aí é empresário oferecendo carona em jatinho para o ministro não sei das quantas. Obviamente que ele não está oferecendo de graça, né, Beth? Claro! Então, é um oferecimento de alguma coisa, certo? Você oferece para o filho de um vereador um cargo dentro da sua empresa. O mocinho não é nem habilitado, nem qualificado para isso, mas
Porque através desse mimo, vamos dizer assim, você vai ter uma vantagem. E vai muito além, por exemplo, eventos, congressos em alto mar, nesses cruzeiros, sabe? Isso é uma forma de corrupção. Você dá presentes. Tem empresas que não aceitam, né? Não aceitam, cada vez mais não aceitam. Não pode, hipótese alguma, ganhar que seja uma caneta, um selo. Não pode ganhar e não pode dar, certo? Porque dar um presente pode ser uma forma de corrupção. A maioria das empresas hoje em dia seguem no seu código de ética, dá presentes até R$100, sem valor comercial nenhum, colocam logo, porque daí realmente sabe que é institucional. Depois você vendeu o presente, mas enfim. E também tomam muito cuidado para levar. Precisa ver, por exemplo, que o político, o funcionário público aqui no Brasil, muita gente é considerado funcionário público. Por bem simples, um funcionário do Banco do Brasil é um funcionário público, certo? Então, você pagar um belo do jantar para um gerente do Banco do Brasil para conseguir... É uma forma de corrupção. Era essa mesmo a próxima pergunta. Essas leis que você estava falando, elas se aplicam a agentes públicos? Sim, a maioria delas. Aliás, para você ter uma ideia de como o mundo está evoluindo e rapidamente, a nossa lei, ela prevê apenas corrupção a agentes públicos. Mas a lei inglesa, por exemplo, ela já define corrupção como a particular, entre nós. Por exemplo, eu pago alguma coisa para você para estar aqui no programa. Quando eu estou querendo furar a fila e aparecer, enfim, eu não ia ser convidada, mas eu chego e te dou, entre aspas, uma bola. Isso é corrupção particular. Então, eu estou à mercê desse mundo de corrupção, porque, por exemplo, eu adoraria ter uma música, uma rádio, alguma das minhas composições. Sabe por que eu não tenho uma música numa rádio? Porque eu não pago. Então, isso é corrupção? Isso é corrupção, que a gente chama de corrupção comercial, particular. Porque se a música, não estou dizendo a minha, se a música é boa, porque você vê quanta coisa ruim que está na rádio? É verdade. Tem muita coisa ruim. Então, se eu tiver que pagar, eu não vou ter minha música na rádio, infelizmente. E uma outra coisa, por exemplo, no meu meio artístico, musical, por exemplo, eu coloco músicos e eles vão representando a minha empresa. Só que eles vão lá, acabam, poucos, graças a Deus, acabam oferecendo por um preço menor do que fazendo pela minha empresa. Que nome se dá isso? Antiético? É corrupção? Eles não estão dando dinheiro, mas estão fazendo o outro economizar, vamos dizer assim. Exatamente. Descontos. Descontos são também o oferecimento de uma vantagem devida. Um desconto indevido. Então está na hora de oferecer minha música? Então, Isabel, o nosso programa sempre é gravado no estúdio lá de baixo, que eu tenho o meu piano, e eu sempre escolho alguma coisa que seja do agrado do nosso entrevistado, eu pergunto qual é o gênero. Mas durante esses 40 dias, a gente vai estar aqui nesse lugar, que aliás é aconchegante, né? É, muito gostoso. E ou eu toco um violãozinho, ou eu toco uma das minhas composições com a banda Ghost. Sabe o que é a banda Ghost? Você vai ouvir agora, vai ter um playback, e eu vou estar cantando uma canção que ela é muito importante para mim, que até eu já apresentei aqui, porque eu a compus logo após ter conhecido um irmão de 51 anos, na época, e eu fiquei tão encantada de ter acolhido Calma, Beth. Que eu acabei fazendo essa música, que ela tem muito significado para mim, e eu acho que ela é uma poesia. Modéstia, vamos lá.
Nesta calma, confiro o entardecer. Sinto o céu se rasgando de rosa, se tingindo do azul da lua, que é tua. E esta lua confunde a minha paz ao trazer o encanto de volta deste amor que sempre leve traz. Se surgiu despertando a noite, em teus braços irá adormecer, pra acordar outra vez deste sonho bem provável de acontecer. Se essa lua retorna agora, vem de longe ou sempre esteve aqui, cê não viu? Teu retorno te pede e implora. Desta vez não a deixe ir embora. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Voltando então com o Sintonia desta quinta-feira, estamos com Isabel Franco, advogada diferente de a maioria que eu conheço, que ela trata da lei anticorrupção. E o nosso tema de hoje, afinal, o que é corrupção? A gente aproveitou o intervalo para chamar aqui o nosso diretor para contar para a Isabel sobre a AltV, onde vocês estão assistindo. E eu tive uma surpresa de saber que a AltV não é a primeira TV por internet no Brasil, é no mundo. Estou muito orgulhosa de fazer parte desse time. Imagino que a Isabel também, por estar aqui, né, Isabel? Você também não ficou surpresa com essa informação? Nossa, gostei muito. E realmente, que ideia fantástica. Não é? E eles explicaram que essas televisões que já têm internet, então você pode já pode assistir na própria televisão que tiver internet. Então, o nosso aplauso aqui ao Alberto Luquete, que foi o idealizador dessa tarefa. Um empreendedor que deu um exemplo, né? Isabel, vamos continuar aqui falando, porque eu quero muito aprender sobre tudo isso. Você já comentou rapidamente, mas eu imagino que o nosso internauta não tenha muita noção o que é compliance. Conta pra nós. A compliance, ou compliance, é uma palavra... ou a, não sei, desculpa. Não, é que na verdade, como vem de um verbo em inglês, to comply, que é tão difícil, você sabe que todo mundo fica falando isso, porque você não usa uma palavra em português. Comply significa estar de acordo com, estar em conformidade com. Então, por exemplo, estar de acordo com as leis e fazer as coisas de acordo com a lei é estar em compliance. Né? To comply com uma lei é cumprir a lei. Então, algumas pessoas traduzem como cumprimentos. Então, por exemplo, quando a gente fala de um programa de compliance, fala de um programa de comprometimento que eu acho que é péssimo. Já ouvi alguns interessantes, algumas traduções interessantes. Programa de ética empresarial. Isso é bom. De comprometimento, de integridade. Eu acho esses interessantes. Mas como qualquer outra palavra, por exemplo, qual é o problema de você falar abajur? É francês, abajur, não é? Então... O delete ficou agora, né? O del. Não vejo problema nenhum. Compliance é uma palavra que todo mundo já realmente está usando bastante. Então, quando a gente diz se uma empresa está fazendo tudo de acordo com a lei, as suas atividades levam em conta, e muitas vezes não é com a lei, é com a ética, com as boas práticas de mercado, com boas condutas. Mais ou menos assim, eu faço essa pergunta para as pessoas: o que é ética? Há uma série de definições, mas eu gosto de um cartoon que mostra a Mafalda falando assim: a ética é aquela vozinha dentro de mim que sempre fala, tá certo, errado, tá certo, errado. Quando fala, eu não sei o que é ética por causa disso. Então, o programa de compliance, na verdade, ele traz para dentro da empresa
todas desse conjunto de regras que a empresa deveria cumprir para estar em compliance, agir com ética, em conformidade. Em conformidade. Então, por exemplo, se ela está na indústria de alimentos, que todos os alimentos que ela produza sejam de uma certa qualidade, enfim, que cumpram todas as normas relativas à saúde, alimentação e tudo mais, ela está em conformidade com estas regras, né? Então, cada empresa com o seu conjunto de regras diferentes, que são as normas. Então, a gente, quando monta o código de uma empresa para fazer o programa de compliance, a gente estuda as regras a que uma determinada empresa esteja sujeita. E a gente compila tudo e depois, como eu disse no primeiro bloco, comunica, olha, as nossas regras são assim, ok? E nós vamos seguir, e por isso que vem os treinamentos. Eu quero que você, meu funcionário, entenda que as regras são essas E alguma empresa já questionou você ou o seu treinamento a respeito disso? Ou eles desce redondo? Assim, eles não, na verdade é o seguinte, até outro dia, quando a lei não existia, ninguém era obrigado a ter programa de compliance se fosse absolutamente brasileiro, porque na verdade, se fosse uma empresa brasileira que tivesse um pé nos Estados Unidos, uma filial... Era obrigatório. É obrigatório. Tá? Essas leis anticorrupção, elas têm essa parte impositiva que diz, a lei acredita que é impossível você ser uma empresa que se proteja de fraude e corrupção se você não tiver um programa. E esse programa é educativo. Lembra quando eu falei inicialmente que a empresa é uma célula importante, que ela educa seus funcionários. Sim. E ela tem um papel importante na sociedade, na comunidade também. Sim. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, eu vou comprar um carro de médio porte ali, tem 50 para comprar, é tudo mais ou menos parecido, o motor 2.0, sei lá o tamanho é igual, tem todas as mesmas coisas, o preço é igual. Qual é o carro que eu escolho? Aquele, provavelmente, cuja empresa que o produziu é a que eu me identifico de alguma maneira. Admira de alguma maneira. Admiro a marca, eu gosto da marca. Você não compraria o carro de uma empresa que tem fama de corrupta? Não compraria. E isso a gente já vê muito, até aqui no Brasil. Cada vez que, por exemplo, a gente fica sabendo que uma determinada empresa, que eu não vou citar o nome, emprega mão de obra escrava. Você não é capaz de suspender meu programa se citar o nome? Que a empresa emprega mão de obra escrava, por exemplo, no dia seguinte ninguém entra naquela loja, nem quer ser visto entrando numa loja, não é verdade? É verdade. Então, esse aspecto cada vez mais mas muito importante. Nos Estados Unidos a gente vê isso, o consumidor consciente. Na Europa a gente vê muito isso, mas aqui no Brasil também. Isso que eu ia perguntar, qual é o seu feeling? A gente chega lá? Com certeza. Você sabe que... É um trabalho de formiguinha, né? Mas eu fiquei tantos anos fora do Brasil. Quando eu volto, eu falo isso para as pessoas. O Brasil não é o país mais corrupto do mundo, de fato. Tem muita corrupção, mas, sabe, o ser humano é igual em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu acho só que com a mentalidade e educação de quem está no topo, a gente chama isso nos programas de compliance, é uma frase importantíssima, que a gente diz que o tom é dado lá em cima. Pelo líder, né? Então, outro dia me estavam me dizendo assim, nossa, mas que incrível, porque existe um mapa da percepção da corrupção que é lançado todo ano, depois de um trabalho grande de uma instituição, uma ONG europeia chamada Transparency International. E ela mostra esse mapa e mostra que, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália são os países menos corruptos do mundo. E aí me disseram assim, mas que estranho, né? Porque é um país tão novo quanto o Brasil,
a Austrália foi colonizada por prisioneiros, né? Por que é que o Brasil não tem esse mesmo tipo de aura de integridade, de intolerância com a corrupção? Quando eu fui embora do Brasil, eu achava muito pior. Hoje em dia as pessoas não compactuam mais do jeito que eu acho que era. É mesmo? Mas agora está tão assim fervilhando a corrupção, não passa um dia que não haja uma denúncia. É porque os escândalos hoje em dia são públicos, cada vez mais denunciados. É um pouco como aquela história do estupro, que todo mundo, nossa, os estupros aumentaram. Não, é que agora eles estão sendo revelados, eles estão vindo à tona. E a corrupção é a mesma coisa. Tá certo que os meus clientes empresários dizem que hoje em dia no Brasil o preço da corrupção é altíssimo. Antigamente pagava-se para o Adhemar de Barros, sei lá, acho que era 3%, não sei, meu pai sempre falava isso. E hoje em dia não é mais 3%. É 30%. O preço subiu de tal maneira, tá tão alto. Muito mais do que a inflação. Por isso é que os escândalos estão vindo à tona. As pessoas não aguentam mais. Serem achacados, né? Existe uma anedota que se fala muito nos meus meios, que na Argentina antigamente, para você estacionar o carro, você tinha que pagar um peso pro guarda que lá estava uniformizado, e todo mundo lá pagava. Então aí um espertinho lá qualquer falou, já aprendi, vou comprar a farda, vou lá e vou cobrar também, né? Aí ele foi preso, sabe por quê? Por quê? Porque ele estava cobrando 5. Aí todo mundo falou, não, pera um pouquinho, acima do mercado. 1 eu pago, mas 5 eu não pago. E o Brasil está nesse momento. O ano passado, em junho, quando a gente viu aquelas demonstrações, as manifestações absurdas das pessoas não aguentarem mais ouvir falar em corrupção, é por causa disso. Porque o preço está muito alto. Está muito alto. Então, o que eu comento é assim, eu percebo que antes se roubava 100, agora é para cima de 1 milhão. Não se contentam, eles querem fazer a vida em cima das vantagens. Eles vão achacar. Você vê que o meu português, de vez em quando, eles... o preço é tão alto que o empresário está falando, não aguento mais. Não aguenta mais. E se ele não paga, ele não entra na seara de poder fazer as coisas. Aqui é uma coisa, eu acho que um pouco complexa, porque alguns empresários falam assim, não, é que eu não consigo, eu sou refém. E eu acabo pagando. Eu tenho aqui minhas dúvidas, sabe? Construtoras me dizerem que são reféns, excuse me. Vamos repensar isso. Vamos repensar. Porque chega uma construtora e fala, não vou. Ele chega para todas as outras amigas construtoras. Fala, não vamos pagar. Não vou pagar. Acabou. Entendeu? Não, e o pior de tudo, assim, não vai só por parte do político, mas vai pro bolso de cada um também, né? Quando é a questão de obras do governo, então, é muito ingênuo você pensar que é o corrupto que está demandando do corruptor. O corruptor tem seus interesses muito fortes e para ele é assim, vamos combinar aqui... O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem que veio primeiro, o corrupto ou o corruptor? A gente não sabe disso, né? E o que eu estava pensando aqui, quais as sanções previstas, por exemplo, se uma empresa foi pega com um distribuidor seu corrompido ou corrupto, o que acontece com ela? Então, pela lei brasileira, agora, essa nova lei que entrou em vigor em janeiro desse ano, ela é de agosto do ano passado, mas ela entrou em vigor somente agora. Ela pode pagar de 0,1% a 20% do seu faturamento bruto no exercício anterior. Então, 20% Nossa, é muito. E, além do que, tem uma coisa que eu acho assim... muito engraçadinha nessa nossa lei, que a lei diz que aquele que for processado e achado culpado, que ele tem que publicar com o seu próprio dinheiro no jornal de grande circulação que ele foi... É mesmo? Isso consta? Está na lei. Ah, que bom saber. Não vai ter, o jornal vai crescer muito, então, hein, se começar a publicar. Você sentiu que através dessa lei, que ela já está vigorando, né? Você sentiu um recuo na corrupção ou a coisa está andando igual? Não está fazendo medo ainda? Nova, né?
todo ordenamento político ele precisa de um certo tempo para começar a fazer efeito. Mas as empresas estão extremamente preocupadas, nós estamos muito ocupados lá no escritório. Vocês estão com muita demanda. Muito trabalho. E é interessante ver que não importa, tem vezes que algum empresário chega para mim e fala assim, essa lei não vai pegar, como toda lei no Brasil não pega. Eu digo, nossa, esse comentário é irrelevante, completamente irrelevante, porque hoje em dia, com a mídia que a gente tem no Brasil, como existe a lei, a mídia vai lá, assim, quer dizer, a autoridade nem se preocupou ainda de aplicar a lei, a mídia já coloca você na primeira Então, página. e por conta disso também você vai estar num congresso agora. Conta pra gente o que é esse congresso, porque o maior orgulho de saber que uma mulher, Isabel Franco, vai fazer parte. Conta o que é, por favor. É um congresso do valor econômico junto com o Instituto Ético, só sobre um seminário sobre corrupção. E você vai ser uma das palestrantes? Eu sou uma das palestrantes. E por acaso você acabou de dizer, existe um Instituto Ético? Existem vários, mas eu queria até dizer que antes de ontem o Ministério Público Democrático fez um programa também que foi fascinante, o promotor Roberto Liviano, que também é uma pessoa fantástica, deveria chamar para vir o seu programa. Ou no meu, ou no Primeira Página, porque nós estamos fervilhando, as eleições estão aí, a gente precisa conscientizar o voto. Se você votou em alguém que você teve uma notícia, que aprontou, caramba, hein, vamos dar uma mexida nisso aí, vamos rever, né? Depois você me dá o nome, teria o maior prazer em trazer aqui. Com certeza. E esse foi um seminário também maravilhoso, de um dia inteiro, interessantíssimo. Eles trouxeram vários representantes de segmentos diferentes da sociedade. Não tinha economista que era professor da UGV, com um professor da USP, falando só de corrupção. Educadores, psicólogos, enfim, foi realmente incrível. Esse tema está extremamente na moda. Debatido, né? Debatido, por várias razões, mas eu gosto de pensar que um deles é por causa dessa nova lei, porque realmente agora vamos punir o corruptor, porque até então nós tinha a pessoa, o indivíduo, a pessoa física, podia ser punida pelo Código Penal, mas não a empresa. E a gente vê que esses grandes escândalos são as empresas que estão atrás. Como eu disse, são elas que têm o dinheiro. E mais importante que isso, elas têm a forma de esconder o ato de corrupção dentro dos seus livros, da sua contabilidade, enfim. Faz aquele caixa 2, não sabe? O caixa 2. Então, essa lei eu considero que é um grande avanço. Benção, ela pode ter vários defeitos, e os defeitos são provenientes do fato dela ter sido promulgada às pressas, ela foi atropelada. Foi por causa no ano passado, quando as manifestações começaram, que o povo realmente deu vários recados para o governo, aí deram uma acelerada para fazer bonito, né? Isso. Mas, por exemplo, isso que alguns você está contando aqui no escritório, falou, não vai valer. A Lei Maria da Penha, que foi discutida semana passada com a Libra, Liga das Mulheres Eleitoras, foi comentado o seguinte, a lei veio, a Lei Maria da Penha, há 8 anos, fez aniversário, só que, tudo bem, a mulher que apanhou, ela quer sair daquela situação, só que para onde ela vai? Existe a lei, ela denuncia, o marido vai preso, e ela vai para onde? Então, aqui no Brasil não tem casas de passagem, como tem até na Colômbia. Vários países têm uma casa de passagem. Então, não basta ter a lei, precisa ter a lei e as condições da aplicabilidade dela. Então, nós vamos torcer para que isso aconteça. E agora eu teria mais algumas perguntas para fazer, por exemplo, tipo assim, vamos mais essa pergunta. Como o cidadão se previne da corrupção? Ele tem alguma coisa, por exemplo, ele pode denunciar para algum órgão, se ele souber que uma empresa fez isso com a outra, tem alguma maneira? Sim, sem dúvida. Um dos elementos do programa de compliance é um canal de denúncias, um hotline, como a gente chama, e onde o funcionário pode, então, fazer uma denúncia.
Mas ele pode ser anônimo, então... Dentro da própria empresa, se ele souber, ele pode. E não será descoberto. Disso, não vai ser descoberto. Não, aí... Ele tem que se identificar? Não necessariamente. Algumas empresas pedem que eles... Aí vai dentro do seu programa de compliance. Como que a empresa decide que ela vai lidar, vai tratar uma denúncia. Mas independente disso, ele pode ir diretamente e denunciar para o município de São Paulo, por exemplo. Tem a Corregedoria que tem o seu site. E a mesma coisa no governo, por exemplo, de São Paulo, também tem o seu site. E na União tem a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Também tem o seu site, ali tem o cadastro das empresas que já foram punidas e de todos os funcionários públicos que são punidos e são desonerados. Você pode diretamente fazer uma denúncia para eles. Eu estou percebendo que a Isabel está nos dando uma excelente notícia. Porque às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa e se perde nas águas, né? Vai embora. Então, você que está numa empresa e tem indícios de que está havendo alguma coisa ilícita, comece a usar essas sugestões que ela deu aqui de como levar adiante, porque se a gente fizer uma corrente para o bem, para a ética, para deixar para os nossos filhos, nossos netos exemplos de retidão, certamente o Brasil tem jeito. E como disse Eduardo Campos, a gente não pode desistir do Brasil. Foi uma frase que me marcou na entrevista dele, na véspera do seu passamento, que ele disse, não desistam do Brasil, nós não vamos desistir. E a Isabel é uma das pessoas que contribui com essa luta, com esse treinamento que ela vai às empresas, para poder fazer a coisa valer. Isabel, além disso tudo que você nos mostrou, o nosso programa está terminando, eu queria que você falasse um minutinho sobre a descoberta da sua missão e o bem que você tem feito para aquela menina que você acabou de me contar. A gente estava conversando sobre isso. Só não vou falar no ar, porque eu acho que ela vai ficar brava comigo. Não fala nome, não precisa falar nome, só conta aí qual que é a sua missão. Eu perdi minha mãe muito mocinha, muito jovem, e realmente mas eu fui assim, abençoada, porque assim, eu tive mulheres maravilhosas que me ajudaram muito. Na ausência da sua mãe. E aí, até uma vizinha minha, sabe? Tias, enfim. Então, eu agradeço. Eu acho que isso o universo me deu isso. Então, como você mesma disse no comecinho, que você disse que a gente tem que devolver para o universo. Eu sempre achei que tudo que o universo me dá, eu preciso devolver, sabe? Eu preciso passar adiante. Então, com isso, eu sempre quis ajudar as meninas, as jovens. E eu vim para o Brasil e comecei a trabalhar num abrigo, e nesse abrigo eu conheci várias meninas, e tinha essa que eu gostava, de meu coração, realmente foi conquistado por ela. E aí, isso já faz 10 anos, eu já está com 17. Que você se dedica? 16, eu conheci quando eu tinha 6 anos, eu me dedico, então é minha tutelada. Então, eu pego um fim de semana, aí eu já pego... Hoje em dia vem a família toda, assim, o irmãozinho dela, o que não é mais um irmãozinho, já tem quase 20 anos, o namorado, e a gente passa o fim de semana junto, datas importantes, Natal, Réveillon. Nossa, isso é realmente maravilhoso. Você já imaginou se cada pessoa que tivesse condições pudesse fazer isso para uma criança que está no orfanato? É muito lindo, eu agradeço. Ela que é uma bênção na minha vida, viu? Né? É uma boa troca, né, Isabel? Exatamente. Eu queria agradecer a presença da Isabel Franco, que veio aqui falar sobre, afinal, o que é corrupção. Eu vou pedir para a Isabel deixar aqui a sua breve mensagem, que o nosso programa está terminando. Por favor, diga em poucas palavras, o que você orientaria aqui os nossos internautas? Eu acho realmente muito fácil a gente falar de corrupção o tempo todo, de reclamar, de realmente não ter tolerância nenhuma a ela. Mas como eu disse anteriormente, a corrupção começa conosco, com cada um de nós. Se a gente disser não à corrupção, eu não aceito a corrupção... não tem negociação. O Ministério Público tem essa campanha que eu gosto muito, que diz, diga não à corrupção, não aceito, não dou, não compactuo, nada.
E não deixe que aconteça do meu lado. Se eu ver você agindo de forma corrupta, não vou ficar calada. Sim. Porque o pior mal do mundo é a omissão dos bons. A conivência, né? A conivência. É a omissão da gente. Então, realmente, tá certo, eu não preciso ir lá e botar uma bomba no Congresso, mas se eu puder fazer a minha pequena contribuição para a minha comunidade, para a minha rua, sabe? Ou para a minha empresa. Já está bem feito, Já né? está bem feito. Essa palestra de hoje eu vou pegar uma frase da Isabel e vou publicar no Boas Notícias a Partilhar, que é um grupo que eu criei no Facebook, se você quiser fazer parte. Boas Notícias a Partilhar. Saber que existe um código aprovado de anticorrupção já é uma lei que está aí vigente, já é uma boa ajuda. E saber que você pode denunciar a qualquer momento, em qualquer área, faça a sua parte, seja com um beija-flor. Boa tarde a vocês. Boa tarde, Isabel. Muito obrigada. Beth. Desculpa, eu sei que sua agenda é lotada. Obrigada a todos os internautas. É um prazer muito grande estar com vocês. Foi ótimo ter a Isabel aqui. E na próxima semana, aguarde, temos uma boa surpresa. Uma boa tarde. E sempre sintonize que estaremos dando boas notícias. Até mais.